Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, que a paz do nosso Senhor Jesus seja com você nesta tarde de terça-feira, dia 21 de abril de 2020, dia este de feriado, dia de quarentena, dia de aniversário de casamento do Fábio Zagato. Não posso esquecer, né, irmãos? A patroa fez até uma vitamina para mim aqui, ó. Graças a Deus, são 19 anos de casado. Eu tenho muito a me alegrar neste dia. O Senhor tem nos abençoado. Hoje quem vai participar da live comigo é a Sara, com o papai. Passados já 9 anos, aqui ela tinha 1. A live de hoje é uma live que vem abordar uma temática até de um filme, já que está todo mundo em reclusão e você teve tempo de ver alguns filmes, ver o seu seriado favorito, você teve tempo de muitas coisas. E falaram para mim tanto de um filme que ontem eu assisti. Filme este que tem o título Milagre na Cela 7. Juntei as crianças, juntei a patroa ontem à noite e fomos assistir esta película, né? Então a temática de hoje eu vou tentar abordar alguma coisa. Não sou crítico de cinema, não sou cinéfilo, não acompanho tantos filmes assim, porém ontem aquele filme nos trouxe tantas lições, né? E um olhar também, um olhar relacionado ao contexto bíblico, ao contexto que nós devemos observar, que é o mundo muçulmano, é o mundo islâmico. Então, para nós, é algo que nós cristãos conhecemos pouco, e entrar num filme que se passava na Turquia, para nós foi um acréscimo imenso de cultura, conhecimento. Tenho certeza que te acrescentou em diversas áreas. Esse será o nosso foco da live de hoje. Seja bem-vinda, Rita e seu Fernando já estão aqui conosco, que acho que já assistiram o filme também e tal, mas saibam que a nossa didática hoje será uma didática bíblica também. Então separe sua Bíblia, porque nós vamos ver da onde surgiram os povos árabes, né? E por que eles hoje exercem aquela cultura, aquela fé, como eles tratam as demais religiões, como nós interagimos com eles, que contexto histórico essas religiões andaram juntas. Nós vamos ver isso. Então, vou desde já fazer aqui um agradecimento, né? Eu quero aqui iniciar com uma oração. Uma oração porque nós temos vivido também pedidos de oração que têm chegado a nós e também chegado notícias de bênção, né? Como a bênção da Roberta, esposa do operador de trem Marcelo Tibúrcio, que estava internada com suspeita de Covid, já está liberada porque foi só uma suspeita, né? Tivemos essa bênção para contar. Graças a Deus, irmãos, temos tido assim motivos de oração, sim, como vamos colocar aqui. Vamos colocar também pela Val. A Val, esposa do Fio, é uma dessas pessoas que trabalha muito para Jesus na sua igreja e ela é uma bênção, está também internada com suspeita de Covid-19. Nós vamos orar pela Val e vamos orar também pela família do Toninho. Toninho é um senhorzinho muito querido. Acredito que todos os metroviários que tenham ido ao sindicato conhecem o Toninho. Uma pessoa muito querida que era o responsável pelo bar, pela cantina e bar do sindicato. O Toninho
faleceu. E nós vamos orar pela família dele, pelos amigos, pelas pessoas próximas. Todos estão muito convalescidos, né? São muito tristes pelo passamento do Toninho. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Nós te damos louvores por esse dia que o Senhor fez. Muito obrigado, Pai amado, por este feriado. Muito obrigado por mais um ano que completo de casamento com minha esposa, pela liberação, Senhor meu Deus, da Roberta lá no hospital, esposa do Marcelo, operador de trem. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que têm chegado até nós. E sabemos, Senhor meu Deus, que o Senhor tem tudo em tuas mãos. A vida do Toninho, Senhor meu Deus, o Senhor o tinha, o Senhor o conhecia. Nós, Senhor meu Deus, queremos orar por todos os familiares, pelas pessoas que ficam, Senhor, para que eles sejam confortados, consolados, que o teu grande amor, Senhor, que a tua voz alcance, Senhor meu Deus, cada coração nesta hora, e o teu amor, Senhor, o teu amor que excede todo entendimento, vá no coração das pessoas e conforte, Pai amado, para que todos, Senhor meu Deus, sejam nesse momento de luto, Senhor, sejam, Senhor meu Deus, abraçados pelo teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor. Oramos também pela Val, Senhor, esposa do Fio, para que, Senhor meu Deus, ela tenha, Senhor meu Deus, sua recuperação. Também, Senhor meu Deus, está passando no hospital, como outras pessoas também. Nós, Senhor meu Deus, sabemos que os hospitais estão precisados, Senhor meu Deus, de toda e qualquer ajuda. Ontem, Senhor, pedimos por aqueles que são doadores de sangue. Muitos colegas hoje foram doar sangue. E nós, Senhor meu Deus, pedimos pelos hospitais, pelos profissionais da área médica. Pedimos, Senhor meu Deus, para que o Senhor aplaque, Senhor meu Deus, esta pandemia, que o Senhor nos ajude, Senhor, o mundo, Senhor. Tudo é permissão do Senhor, por isso pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua compaixão, que, Senhor meu Deus, possamos aprender, Senhor meu Deus, com a tua voz que tem falado ao coração de todos os seres humanos e tem, Senhor meu Deus, anunciado o teu amor, o teu poder e a tua soberania. Clamamos a tua compaixão, tua misericórdia para que tudo isso se passe. No nome santo, fiel de Jesus que eu oro. Amém. Queridos, então, a nossa live de hoje tem como título: que lição podemos tirar com o filme Milagre na Cela 7? Enquanto você lembra do filme, já vou dando um aviso para você. Se você não assistiu, quando a gente falar dos personagens, dos papéis, pode soar como spoiler, vai soar como spoiler. A decisão é sua, de ver o filme ou a live primeiro. Você escolhe, ok? Vamos soltar aqui um louvor, um belo cântico da cantora Bruna Carla. Título do louvor: Com Minha Fé. Ouçam aí. Se a montanha é alta demais,
Louvor de Bruna Carla, com minha fé. A palavra de Deus nos fala em Hebreus, capítulo 11. O primeiro verso fala: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Seguindo o capítulo 11, verso 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Abraão foi chamado o pai da fé. Abraão ele é tido e reconhecido pelas três maiores religiões que existem: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Por isso, nós, ao observarmos esse contexto que nós vamos falar hoje, que é um contexto na Turquia, um contexto onde temos ali a maioria muçulmana, por isso o filme se passa dentro de uma fé muçulmana, mas nós vamos primeiro verificar onde começou a prática dessa fé. A leitura e o louvor que falam de fé, nós vamos hoje as raízes dessa fé. E vamos tentar entender esse caminho que foi tomado pelos muçulmanos, pelos ismaelitas e aqueles que foram segundo a promessa de Deus em Isaque. Queridos, deixem a Bíblia aberta em Gênesis. Nós vamos ler alguns textos. Você que gosta de anotar os textos bíblicos, eu espero corresponder principalmente nesse tocante, para que você se sinta edificado através da Escritura. É o nosso principal intuito, é que a Escritura venha a te edificar nessas lives, né? E esse filme, essa película, vem nos ajudar a entender um contexto oriental, um contexto
de outra cultura, para que nós aprendamos um pouco mais sobre aqueles que praticam a fé islâmica. Certamente eu tenho irmãos e pastores que foram missionários em terras islâmicas, que conhecem muito melhor o Islã, conhecem o Alcorão muito melhor do que eu. Então, irmãos, o meu estudo de ontem para hoje é um estudo que dá para ser feito em 15 minutinhos, que é o que nós temos aqui, abordando a película e o contexto onde ela passa. Seja muito bem-vindo, Fernando. Fernando entrou aqui conosco. Graças a Deus. Vamos lá, queridos. Já o tempo passa, esse relógio sempre vem nos colocar correndo. E eu não gosto muito de correr, não. Eu gosto de meditar na Escritura. É o que nós vamos fazer nesse momento. Amém? Vamos lá, então. Olha, contexto do país chamado Turquia. País de maioria muçulmana. Mas quem são os muçulmanos? Muçulmanos são os praticantes do islamismo. São seguidores do Islã. Religião monoteísta que adota o Alcorão como livro sagrado. Tem como Maomé o seu maior e último profeta. Hoje, 80 a 90% dos muçulmanos são sunitas, 10 a 20% são xiitas. Depois você pode dar uma olhadinha o que são sunitas e xiitas, todos eles religião islâmica. Mas qual é a raiz desse povo? Qual é a raiz dos muçulmanos? Guarde esse nome. Ismael. Guarde esse nome. O filho mais velho de Abraão, chamado Ismael. Vamos lá, Gênesis 16, verso 1 ao 3. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então vemos aqui que era um costume da época, né? Se um homem precisava gerar descendência, se sua esposa não podia gerar filhos, as suas servas poderiam ser tidas como a genitora da descendência. E foi isso o que Abrão e Sarai fizeram. Seguindo para um pouquinho mais no texto do capítulo 16, a partir do verso 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, donde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Eis aqui Agar
fugindo de sua senhora, que estava enciumada, pois não podia ter filhos, e ela se escondeu de sua senhora, mas o anjo do Senhor a achou. A achou e disse: Você terá um filho, colocará o nome dele de Ismael, né? O Senhor ouviu a tua aflição, e esse homem, chamado Ismael, será homem feroz. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Veja aonde está a raiz. A raiz desse povo está em Ismael. Continuando lá, nós temos Gênesis 17. Vamos pegar a partir do verso 19. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um... Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Então tomou Abraão seu filho Ismael, e a todos os nascidos de sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo o homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa, e os comprados por dinheiro ao estrangeiro foram circuncidados com ele. Está aqui a promessa que Deus fez a Abraão. Sara, Deus já tinha falado com Sara, falado com Abraão, mudado o nome dos dois. O nome de Sarai se tornou Sara, e o nome de Abrão se tornou Abraão. E ele recebe uma promessa: na sua velhice vou lhe dar um filho, e este será o filho da promessa. Com ele eu farei a minha aliança. Bom, Ismael já tinha 13 anos. E nós vamos ver que esse contexto se segue. Vamos ler mais um pedacinho de Gênesis. Gênesis 21, vamos lá, 21. A partir do verso 1. Gênesis 21, vamos ler um pedacinho. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado.
Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente. Afastando-se adiante, deu um tiro de arco, porque dizia: Que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. E disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Ele casou com uma egípcia. Queridos e amados irmãos, você vê o cuidado que Deus teve, mesmo tendo Abraão, tendo que tomar uma decisão difícil. Ele tinha uma serva com um filho de 13 para 14 anos, da qual ele foi pai com 86. Deus lhe faz uma promessa a Sara, e ele foi pai de Isaque aos 100 anos de idade. Ismael zombava do menino que havia nascido. Já havia um ciúme entre a serva Agar com Sara, mas o filho da serva começa a zombar do filho da promessa. E Abraão é orientado por Deus, despede a Agar. Mas Deus cuidou de todos, fez de Ismael uma grande nação. E essa nação chegou lá, no filme, lá na Turquia. Ô Jesus, vamos chegar logo no filme. Tem gente querendo saber por que eu pus a chamada do filme, mas eu vou ainda mais um pedacinho de Bíblia. Depois a gente vai pro filme. Olha aqui, ó. Ismael é um personagem primeiramente mencionado no livro de Gênesis, depois referenciado no Alcorão. De acordo com Gênesis, Ismael foi o primeiro filho de Abraão que teve através da sua serva Agar. Apesar de nascer de Agar, de acordo com a lei mesopotâmica, Ismael era acreditado como filho de Sara, tornando-se um herdeiro legal. Se ele fica lá, ele é herdeiro legal, segundo a lei mesopotâmica. Ismael e sua mãe moraram no deserto. O finalzinho que nós lemos do texto fala que ele e sua mãe moraram no deserto de Parã. Anos depois, tornou-se arqueiro, casou-se com uma mulher egípcia, com a qual ele teria tido pelo menos 12 filhos. E a Bíblia fala que Ismael viveu até os 137 anos de idade. Gênesis 25, verso 17. Queridos, vamos seguir aqui. O filho da promessa
Não foi Ismael, foi Isaque. Isso deve ser muito patente para nós. É a descendência de Jesus. Abraão, Isaque, Jacó. Vejamos, por exemplo, o que está escrito em Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Entendam essa fala de Gálatas 4:22. Porque em Gálatas 5:1 está colocado assim: estai, pois, firmes na liberdade, com que Cristo libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de servidão. Escolher Ismael era escolher a servidão, era desobedecer a Deus. Escolher Isaque, ele era o filho da promessa, um milagre de uma mulher já com 100 anos, que amamentou com 100 anos de idade. Entendam que é obedecer ou obedecer. Ou estar debaixo do jugo da servidão. Deus abençoou a Ismael e o fez frutificar. Gênesis 17:20. Ismael ajudou a sepultar Abraão. O único momento em que eles fizeram paz. Os filhos, Ismael, Isaque, está lá em Gênesis 25, 8 e 9, na morte de Abraão. O nome dos 12 filhos de Ismael está em Gênesis 25, 12 a 16. A morte de Ismael também já comentamos. Ismael tomou como esposa uma mulher chamada Maalate, filha de... Esaú tomou por esposa a Maalate, filha de Ismael. Uma filha de Ismael se casou com Esaú, irmão de Jacó. Gênesis 28, 9. Então aí nós já temos um cenário onde você já sabe um pouquinho mais de Abraão, o pai da fé, e qual que foi o contexto do surgimento dos ismaelitas, dos futuros muçulmanos islâmicos. Sua descendência árabe. Bom, os árabes. Veja a relação histórica entre Ismael e Isaque. A Bíblia fala mais sobre esse relacionamento árabes e povo de Deus. Está lá, 2 Crônicas 21. Os árabes atacaram Judá durante o reinado de Jeorão. 2 Crônicas 21, 16 e 17. O rei Uzias venceu os árabes. 2 Crônicas 26, de 1 ao 7. Os árabes também se levantaram contra Judá durante o retorno do cativeiro pelo ministério de Neemias. Está lá em Neemias 2:19. 4:7. Capítulo 6, verso 1 e 2. Esses registros históricos tendem a confirmar a postura de hostilidade entre os descendentes de Ismael e os seus irmãos. De Ismael, seus irmãos, e está lá em Gênesis, que é essa postura. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis 16. Mas, vamos seguir aqui. Qual a relação da religião muçulmana tem com o cristianismo e com os personagens cristãos? Eu gostaria demais de citar algumas sutras do Alcorão aqui, para que você entenda a abordagem que o Alcorão faz a Cristo e a personagens cristãos como Maria, por exemplo. Pastor Samuel saberia de cor todas as sutras aqui. Depois eu posso até pesquisar e colocar na timeline as sutras do Alcorão para que você entenda a relação e a abordagem respeitosa com que alguns cristãos são abordados no Alcorão. E o que o filme nos mostra? Vamos ao filme! 30 minutos já se passam. Que proveito ou lição prática podemos tirar do filme?
até dos valores que ali estão, valores humanos, fraternais, educacionais, familiares, políticos, militares, jurídicos, enfim. Olha, o olhar da fé te mostra quais valores que podem endossar o nome do filme, Milagre na Cela 7. Eu não sou crítico de cinema, por isso eu peguei um parecer de um crítico. Vou ler rapidamente isso que está no site Seara News. Seara News. Uns versinhos, um breve comentário e o spoiler vai por parte desse site, tá bom? O filme conta a história de Memo, um pai solteiro que possui deficiência mental. Meio parecido com o Tonho da Lua. Os mais velhos vão lembrar do Tonho da Lua. No filme, ele vive em um vilarejo da Turquia com a filha Ova e a avó Fátima. O longa de baixo custo financeiro parece seguir a linha de outro sucesso das telas, A Espera de um Milagre, com Tom Hanks e Michael Clarke, que conta a história de um preso inocente que fazia milagres. Já a história de Memo é diferente. Ele é amável e todos na cidade gostam dele, mas acaba sendo preso acusado de ter assassinado uma menina de 7 anos, filha de um militar de alta patente. Após preso e espancado por militares, Memo é conduzido ao presídio, onde os presos de sua cela, ao saberem da acusação contra ele, tentam matá-lo, espancando-o. O tempo passa, Memo sobrevive, e o ódio dos detentos contra ele aos poucos vai se transformando em amor, ao perceberem o quanto amável ele é diante deles. As ações de Memo na cadeia vão destruindo qualquer discurso acusatório contra ele, e as primeiras impressões dos colegas de cela sobre ele vão caindo por terra. Os presos são convencidos que aquele homem que está diante deles seria incapaz de fazer mal a alguém. Por ser a Grécia um país de maioria islâmica, o filme tem viés na religião maometana, e textos do Alcorão são citados pelos personagens. Do ponto de vista crítico, o filme faz críticas à pena de morte quando apresenta um inocente condenado. Também é abordada a relação de pais e filhos, a importância de se dar atenção e amar os filhos. O filme valoriza ainda o nosso relacionamento com as pessoas especiais e a capacidade delas de interagir conosco. Por último, destaco ainda a mensagem transmitida pela película sobre os nossos pecados, o que fazemos aqui e o que levaremos para a eternidade. Na opinião de quem escreveu, Milagre na Cela 7 é um forte candidato, tal. Também creio que o ator é muito bom, merece o prêmio. Assistam e tentem não chorar, diz o site Seara News. Mas o que é um milagre? Olha o nome do filme. O que é um milagre? Milagre é um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. No filme, nós vemos um sacrifício de uma pessoa no lugar do inocente chamado Memo. Será que podemos então fazer um paralelo com o sacrifício de Jesus? Um inocente que é sacrificado pelos pecados de toda a humanidade? Eu acho que não dá. Não é um paralelo que cabe aqui. No filme, um condenado, veja bem, um condenado por causa da morte da sua filha. Ele foi condenado por causa da morte de sua filha. Sugere-se uma violência consciente, uma violência sexual, talvez, seguida da morte da criança. O pai que foi condenado enterra a filha debaixo de uma árvore, é preso e não encontra perdão na religião islâmica. Não encontra perdão para si mesmo, nem na cadeia, nem fora, nem na religião,
para o seu ato para com a própria filha. Até que, oferecendo-se para morrer no lugar de um inocente, Memo, fazendo-o fugir da prisão e reencontrar com sua filha, o faz sentir-se justificado e digno de salvação perante todos. É isso que o filme passa. Que ele, ao tomar o lugar de um justo, de um inocente, ele estaria justificando-se perante o seu crime e poderia, dentro da sua fé, encontrar perdão. É isso que o filme nos passa. E que todos naquela cela também endossam. Inclusive aquele que é chamado o professor dentro da cela, que é um líder muçulmano, um líder do Islã. Na religião muçulmana, e isso é patente também no filme, a salvação só ele sabe. Várias vezes no filme eles falam: a salvação só ele sabe. Se vou ao céu, só ele sabe. No cristianismo, sabemos que a salvação pertence a Deus, mas, mediante a fé em Jesus, sabemos que ela é garantida. Somos justificados por seu sacrifício expiatório, ou seja, substitutivo, sendo que Jesus não cometeu crime algum para morrer por nós. Vemos práticas de amor que surgem a partir de uma família composta de uma avó maravilhosa no filme, de um filho com deficiência e especial em todos os sentidos, protagonista chamado Memo, e a sua filhinha Ova. Todos nos fazem rever nossa humanidade, chorar bastante, mas nossa humanidade manchada pelo pecado, por melhor que seja, não pode justificar-se perante um Deus santo e que não comunga com a carne falível desde o Éden, desde o ventre materno, onde herdou a mancha do pecado, que só pode ser limpa, só pode ser tirada por aquele que nos comprou por alto preço. A lição espiritual que eu vejo neste filme é que nós enxergamos ali pessoas que não têm certeza de salvação. Olha, eu coloco aqui, não é só o profeta, que não é só o profeta como respeitosamente ensina o Alcorão, é o trato que eles dão a Jesus no Alcorão. Eles falam de Jesus no filme. No filme eles tratam a Jesus como profeta. E nós sabemos que além de profeta, ele é Messias, Salvador e Deus. Esta mensagem é a mensagem que nós devemos levar a eles com muito, muito amor. Isso que países, na sua grande maioria muçulmana, têm o direito de saber. E é o que nós anunciamos àqueles que se achegam a Cristo. Cristo é o Salvador. Ele e o Pai são um. Esta é a mensagem que já estourou o tempo de hoje. Nós devemos sim evangelizar e falar a esses que ali no filme se tornam tão bons. Mas nós precisamos dizer a eles: a sua bondade não basta. É necessário que você entregue-se àquele que te salvou. Pois estávamos todos perdidos e ele nos salvou. Esta é a mensagem. Deixo duas indicações de leitura para você, né? Além dos textos maravilhosos para você entender a raiz do Islã, a raiz dos muçulmanos, o contexto de países como a Turquia, deixo para você 2 livros. Um do pastor Samuel, que eu citei aqui, chamado A Bíblia aos Olhos do Islã. A Bíblia aos Olhos do Islã,
está na internet para vender. E outra leitura que eu coloco para você é o livro Abdullah, Escravo de Deus. Livro é uma biografia de Abdullah, um ex-integrante do Estado Islâmico, que conheceu a Cristo e escreve esta biografia chamado Abdullah, Escravo de Deus. Um grande abraço, obrigado por estar comigo nessa live, uma live cinematográfica, neste dia especial. Deus o abençoe, que a graça e a paz seja com você. Amém.